relação mãe-bebê, que é uma relação basilar, né, estudada pela psicologia, pela própria psicanálise, no que diz respeito à formação egóica, à formação da personalidade do ser humano. Então, a gente está vendo o quanto, de fato, esses papéis são importantes. Agora a gente vai tentar investigar as possíveis diferenças desses papéis. Antes de mais nada, é importante a gente afirmar que o ambiente da infância confere uma poderosa influência à criança. Por ambiente, a gente está falando de não necessariamente a casa, o lugar onde a pessoa vive. Nós estamos falando do ambiente psíquico. Então, a gente está falando sobre as ideias, as palavras, as ações, os comportamentos, né? O lugar onde há amor, e por isso é um ambiente sentido como acolhedor, ou onde há desequilíbrio, desarmonias, incompreensões, que é sentido como hostil por essa infância. A filha de Freud, Anna Freud, psicanalista, e que à sua época se dedicou ao estudo das crianças, chega a afirmar, ela faz uma comparação bem interessante para a gente entender a importância desse ambiente, quando ela diz que os primeiros anos da vida são como os primeiros lances de uma partida de xadrez. Não sei se tem alguém aqui que joga, mas no xadrez a gente define, pelo menos, a parte principal do jogo já nos primeiros lances. A gente tem que sentar para jogar com estratégia. Senão, fatalmente, a gente toma um checkmate do oponente em poucos lances. Então, embora os primeiros lances sejam muito importantes, em alguns pontos até decisivos, mesmo tendo jogado errado de início, dá para consertar alguma coisa. Então, ela usa exatamente essa comparação para a nossa vida, colocando esses primeiros lances do jogo de xadrez como a infância. Então, os primeiros cuidados que pai e mãe e outras figuras de influência, cuidadores, dão para os seus filhos, né, para as suas crianças, concedem a orientação e o estilo de toda a partida, ou seja, de toda a vida daquele ser que vai se desenvolver. Mas enquanto não vem o checkmate, que marca o fim do jogo, ainda há algumas jogadas a serem feitas. Então aqui ela marca o quanto que é importante esse momento da infância, ela sempre atribuiu à infância esse valor, né, que é um valor imperioso sobre a vida do indivíduo, a ponto de dizer que o desenvolvimento físico e emocional da criança sofre uma influência poderosa desse ambiente, que, como a gente disse, é esse conjunto de condições que estruturam o ser desde o início da sua vida, do qual ele se apresenta absolutamente dependente. Então, esse ambiente está nos olhares, nas mãos, nos cuidados, nas vozes, nas presenças, nas ausências e no clima mental que ele respira desde quando vem ao mundo. Esse ambiente é formado pelos cuidadores, pelos familiares, pelos amigos que visitam, pelos vizinhos, pelos educadores mais tarde, pelos professores, pelas pessoas alheias que se acercam, pelas instituições, pelas regras, nessa complexa composição que pode ser sentida pela criança como um ambiente de acolhimento ou de hostilidade. E é essa conformação que dará à criança uma resposta subjetiva, que poderá influenciá-la para sempre na mobilização dos seus recursos psíquicos para o enfrentamento da vida. É o que pode fazer com que ela se sinta adaptada ao meio e, portanto, mais espontânea, arrisque-se mais a errar, tenha uma maior tolerância à frustração, ao contraditório, à diversidade, ou ao contrário, se sinta mais inibida, mais recatada, com mais receio. Muitas vezes, uma das consequências, por exemplo, da superproteção dos pais é justamente esse receio de arriscar e de ser frustrada, impedida, interditada, e disso ter um peso muito grande sobre a estima de si. Mas, não obstante a poderosa influência, até o fim da vida a gente pode modificar alguns lances, digamos assim, nesse jogo de xadrez que podem ser ensaiados. Outro teórico, também psicanalista, Donald Winnicott, que era pediatra
E inglês também, nesse mesmo período, século XIX, século XX, vai falar da importância desses primeiros anos de vida. Ele escreve um livro sobre os bebês e suas mães. E como pediatra, ele faz uma apologia, por exemplo, à amamentação. Só que ele fala que a amamentação é importante não apenas do ponto de vista da imunidade, não apenas do ponto de vista biológico, mas sobretudo do ponto de vista psíquico. Ambos, mãe e bebê, se beneficiam do ponto de vista da amamentação, justamente porque a constituição subjetiva do ser é atravessada por essa influência poderosa da mãe. E essa comunicação interpsíquica mãe-bebê ocorre através dos atos de cuidar. E aí a gente começa a entender qual que seria esse papel da mãe. Essa tarefa de cuidar, de ser provedora, não apenas do alimento, mas através do toque, da voz, adivinhar os desejos e as necessidades do bebê, ser aquela a partir da qual, ou através da qual, o bebê consegue saciedade, prazer, sentimento de pertencimento, de aconchego, de conforto, né? Então, ele chega a dizer que esse ambiente, que é chamado de ambiente facilitador, é aquele no qual esses processos evolutivos, interacionais, naturais do bebê têm espaço para se desenvolver de acordo com suas motivações. Ele dizia que o bebê nasce com uma natureza, e essa natureza precisa ter espaço para se manifestar. Essas noções não apenas de discernimento certo e errado. Antes disso, que a gente não nasce falando, a linguagem vem muito tempo depois. Antes da linguagem, as primeiras noções de vida são as noções de existência, as noções de segurança, de confiança, de pertencimento, de estima, que começam a ser desenvolvidas desde os primeiros anos de vida. Então, a mãe, nesse exercício da maternidade, ela permite, ainda que não perceba, ao bebê se tornar quem ele é, estabelecendo naquele princípio da vida as bases da sua saúde mental futura. E não apenas isso. Ela também lança, né, desde esse início tão importante na vida de um ser, fundamentos de força e caráter, que virão a ser desenvolvidos mais tarde. Ou seja, as minhas potencialidades hoje despertadas, como a capacidade de estar aqui com vocês, conversando e falando em público, me sentindo à vontade, né, para trabalhar esse assunto, julgando importante reflexionar sobre isso, pode ter tido a sua semeadura, ainda quando éramos, ou era, né, apenas uma criança. E aí a gente pensa na diversidade na composição das famílias, na sua estrutura e na sua múltipla configuração. A gente pensa hoje, século XXI, na multiplicidade da expressão de gênero, de orientações sexuais. Então, a psicanálise, ela geralmente não fala muito do papel da mulher como mãe ou do papel do homem como pai. A gente utiliza mais figura materna e paterna. Por quê? Porque essa expressão tenta aplacar dentro de si a ideia de uma função que não depende de um gênero específico, que não está circunscrito num sujeito e que pode ser manifestado por qualquer que seja, desde que assuma essa missão para si, essa missão de cuidar. Então, por isso que faz mais sentido nós falarmos, né, e tentarmos desacoplar, digamos assim, isso da figura materna e da figura paterna fora dos estereótipos, justamente para que a gente possa ser inclusivo e para que a gente possa respeitar essa diversidade, né? E assim a gente percebe que atuar na paternidade ou na função paterna e atuar na maternidade ou na função materna não diz respeito ao indivíduo, são conceitos, funções que podem ser exercidas por quem assumir esse importante papel. Feita essa explicação, agora a gente vai entrar nas peculiaridades de cada um desses papéis. Quando nós pensamos na maternidade ou na função materna, nós estamos preocupados e pensando numa função ligada à linguagem, essa linguagem que está relacionada com a escuta e percepção dos sinais, que não necessariamente é uma linguagem oral, que a gente se comunica de muitas formas,
principalmente sem usar palavras. Essa linguagem muito mais subentendida. Pense em um adulto se comunicando com uma criança que não sabe falar, precisa ativar ou desenvolver a sensibilidade de escutar. Escutar é diferente de ouvir. Ouvir é utilizar o meu órgão, né, sensitivo da audição para poder captar sons e decodificar isso em mensagens. Escutar é perceber sinais, não apenas através da audição, mas os movimentos da face e do corpo, a interpretação e a especulação do que o bebê pode sentir em certa condição ou numa condição análoga. Quando a gente pensa na função materna, nós pensamos nos cuidados iniciais à vida, cuidados fisiológicos com o corpo físico, cuidados emocionais, ainda que não seja alguém que esteja atento a essas peculiaridades. Mas quando eu toco na pele de um bebê, quando eu atendo às suas necessidades físicas, eu também tenho a capacidade com isso de suprir necessidades emocionais, de eu estar presente quando é necessário, de eu me ausentar para que através da fantasia do bebê ele comece a se adaptar com essa descontinuidade da minha presença, o que mais tarde vai ser fundamental para habilidades como tolerância à frustração na vida adulta. A gente pensa na função da maternidade também pela importância da relação com a imagem, né? O Winnicott tem uma expressão muito linda que ele diz que o primeiro espelho do bebê são os olhos da mãe. Nós nos ancoramos pelo olhar do outro. Então, essa relação exercida pela maternidade é absolutamente importante para dar esses primeiros, fazer essas primeiras semeaduras da estima própria, de se reconhecer enquanto indivíduo, de reconhecer as próprias capacidades. Acontece que se a função da maternidade for completamente contínua, sem espaços, sem interrupções, sem interdições, isso é prejudicial. Isso pode ser tão ou mais devastador do que uma função da maternidade omissa ou negligente. Por quê? Porque nós ensinamos a criança que não há interrupção ou espaço para falta, que a todo momento essa criança vai precisar ser suprida e o seu desejo vai ser atendido de modo ininterrupto. E isso não é saudável do ponto de vista psíquico. Não estou querendo com isso dizer que quando o bebê chora de fome, é bom para o bebê que ele fique berrando de fome e eu, de propósito, não o atenda porque ele tem que lidar com a falta. Não é isso que eu estou dizendo. O exercício da maternidade responsável, por si só, porque nós somos imperfeitos, porque nós temos outros afazeres, porque somos indivíduos, já implicará em falhas. A maternidade real é uma maternidade faltante. A maternidade real é uma maternidade imperfeita. Nós não vamos dar conta de atingir mesmo todas as necessidades de um bebê. E é importante para a saúde psíquica dele que assim ocorra. E aí entra a função paterna. Veja que quando a gente entende a função paterna e materna descontextualizada, desacoplada de um indivíduo, ou seja, a função paterna não necessariamente é aquela executada por um homem casado com a mãe que exerce a função materna, fica mais fácil da gente entender que com essa diversidade da constituição familiar, a função paterna, ela pode ser executada por outro ser. Então, qual o papel da função paterna? A figura paterna, ela faz uma interdição à mãe. Muitas vezes é o trabalho da mãe que a impede de estar o tempo todo em casa atendendo às necessidades daquela criança. Muitas vezes é a figura de outras ocupações dentro de casa mesmo que fazem com que o olhar da mãe não seja todo, não seja completo, ininterrupto, apenas para o bebê. E por que que isso é bom para o bebê? Porque uma superproteção da figura materna, né, que é mais frequente em relação à criança, faz com que ela não tenha a experiência de dar conta de si,
de desenvolver a própria fantasia para nomear aquilo que está faltando para ela, de acionar, portanto, a sua capacidade imaginativa, o seu potencial criativo para dar nome àquilo que a angustia. E isso é absolutamente importante para o seu desenvolvimento psicológico. Então, as pessoas que ocupam o papel ou exercem a função da figura paterna podem nem ser pessoas propriamente ditas, e se forem, não necessariamente pertencem a um gênero específico. Às vezes, a figura paterna não está presente desde o momento quando a gente nasce. Às vezes, a gente nasce sem alguém na figura de pai e só vai ter muitos anos mais tarde. Às vezes, os nossos pais não são casados, mas somos pais, né? Ou melhor, temos um pai que já pertence a uma outra família e que visita a nossa casa de vez em quando, que quase sempre a gente vai conhecer anos mais tarde, quando já somos adolescentes ou adultos, mas essa referência e essa função, ela é importante. São papéis diferentes e são papéis igualmente importantes, tanto pela questão da referência, quanto por essa questão da interdição, né, que a gente tem. Tem um texto de Freud de 1930, O Mal-Estar na Cultura, que ele chega a dizer que ele não saberia indicar uma necessidade mais intensa do que aquela proveniente à infância quanto à proteção de uma figura paterna. Essa figura paterna, que, como a gente disse, não necessariamente é encarnada por uma figura masculina, mas que se interpõe como a representação da lei, como aquela interdição ao poder da mãe. É uma figura que desperta e vai desacoplando a criança das entranhas da mãe, vai quebrando essa junção da mãe-bebê, tão importante quando a criança é um bebê, mas que para fomentar e colaborar para o seu desenvolvimento emocional, psicológico, enquanto indivíduo, ela precisa resgatar a própria autonomia. E por isso não pode mais viver em dependência absoluta da mãe. Olha como a natureza é interessante, como a vida é sábia. Nós, seres humanos, uma dependência total daqueles que são os nossos cuidadores. A gente não dá conta de se alimentar sozinho, não dá conta de tomar banho sozinho, de cuidar da nossa higiene. Se a gente for largado em um ambiente em que a gente seja, né, estimulado a dar conta de si e não tiver um cuidador, nós morremos. Mas essa dependência absoluta, à medida que a criança se desenvolve, ela vai, aos poucos, tendendo a se desapegar e ganhando autonomia. E isso é um grande desafio para aqueles que exercem os papéis de pai e de mãe, ao ponto de que, do bebê ao indivíduo com 18 anos, a gente tem dependência absoluta, a pelo menos uma tentativa de independência absoluta. Esse estica e puxa, esse cuida e descuida, né? Aproxima e afasta que a vida nos oferece é uma grande lição. Uma grande lição que, se a gente conseguir assimilar, pode colaborar, nós, enquanto indivíduos que exercemos as funções da paternidade e a maternidade, pode colaborar muito para o nosso desenvolvimento e amadurecimento espiritual também. Então, a função paterna, talvez a função materna seja um pouco mais fácil da gente falar, frequente, né? E assim, fique mais claro por conta dessa relação da mãe com o bebê, mas a figura materna é essa que desapropria a criança dos braços maternos, traz a criança para a vida real, para a vida pujante, convoca a criança à coragem, ao seu posicionamento no mundo, né? A interagir com outras pessoas, a participar de outros meios sociais, né? A figura da própria escola, que tira a criança de casa e daquele contexto doméstico, só eu e minha mãe, para que possa abrir-se a outras experiências, com outras cabeças, com outros mundos, né? Respirando, portanto, outros ares. Então, é uma função, a função paterna muito importante. Ela vai convidando o ser a se posicionar do mundo, como se fosse mesmo um muro que se interpusesse entre a função materna, essa totalidade acolhedora, generosa, confortadora,
que nos ampara, é aquela figura do colo de mãe mesmo, né? Para que a gente possa deixar isso um pouco de lado, a fim de que a gente se coloque no mundo, decida, vá a outras paragens, de modo a resgatar a nossa autonomia e desenvolver as próprias capacidades. Então, é importante a gente perceber essas diferenças e marcar que ambas funções, justamente pela diferença dos seus papéis, são absolutamente importantes para o desenvolvimento. É lógico que na figura materna, esse espelhamento que a gente tem no princípio da vida, né, da mãe com o bebê, fornece bases muito importantes para o desenvolvimento emocional. É um olhar que pode perturbar ou ancorar, que pode trazer reconhecimento, identificação, ou que pode alienar, do tipo, não me reconheço naquele olhar, né, naquela situação. Então, é uma função de estruturação. A função paterna já compreende inscrever a criança no universo do pode e não pode, das proibições, das regras, das leis, dos enquadres. Isso não quer dizer que a mãe não ensine ou não possa ensinar à criança o que ela deve ou o que ela não deve fazer. Isso não quer dizer que a função paterna é de ensinar o dever de casa para a criança. Por lei, eu estou querendo dizer o seguinte: tem um sujeito que é representação do acolhimento, do provimento e também da educação em termos de regras. Mas tem que haver uma outra força, não necessariamente um outro sujeito, que interdite. É como se dissesse, ó, você tem um poder de influência enorme sobre essa criança, mas você só pode até aqui. Porque a partir daqui, a gente vai precisar criar um espaço para que essa criança comece a exercer, lógico, dentro das possibilidades que ela dispõe, dentro das responsabilidades compatíveis com o estágio de amadurecimento dela, ela também vai precisar assumir certas responsabilidades. Ela também vai precisar começar a se colocar dentro das situações, para ir desenvolvendo aos poucos essa opinião, esse posicionamento, essa decisão. Não é largar a criança para que ela possa tomar conta da própria vida, mas também dar um espaço para que esse indivíduo que está começando a se desenvolver possa ter abertura ao diálogo e considerar a opinião da criança, incluí-la na participação de certas decisões proporcionais à capacidade de decisão que ela tem, ao discernimento que ela tem, é absolutamente importante para que ela mais tarde não se torne um adulto ditador, em que apenas a vontade dela prevalece, ou um adulto ressentido, que nunca foi escutado ou validado dentro do seu ambiente doméstico, porque criança não sabe nada, e que mais tarde, entre aspas, se vinga por conta dessa infância repressora e castradora, oprimindo quem porventura esteja sob seu poder. Porque se uma criança como essa, que não teve espaço para se manifestar, justamente pelas omissões ou negligências da figura materna ou paterna, quando adulta tem o poder nas mãos, ela pode causar estragos